E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Este vídeo é um vídeo fundamental para todos vocês que estão estudando ou para o Enem, ou para concursos públicos, ou para a OBMET, o que quer que seja, porque é um tópico que em tudo que envolve matemática, no que se diz respeito a provas, você vai precisar desse assunto, que é a parte de razão, proporção e regra de três, tá? Então, nós vamos trazer essa aula para vocês, dividida, obviamente, em duas partes. Uma primeira parte mais teórica e uma segunda parte mais prática, tá bom? Então, eu peço que você acompanhe e aprenda um pouquinho. Vamos ver o que temos preparado aqui. Estamos preparando para a primeira parte. Bom, a gente deve começar sempre da compreensão dos conceitos iniciais, tá bom? Então, a gente deve entender o que é uma grandeza, porque a gente sempre fala em razões e proporções, de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Então, a primeira grande compreensão é essa, o que é uma grandeza. E aí, essa definição, esse conceito, ele é super simples, mas ao mesmo tempo super importante para os nossos estudos posteriores, tá? E aí isso vale tanto para a matemática, como também, por exemplo, para a física, tá? A gente vai entender grandeza como tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou seja, tudo aquilo que eu puder traduzir em números através de uma contagem ou de uma medição, tá? Usando uma certa unidade de medida, é considerado como grandeza, tá? E aí eu poderia dar diversos exemplos de grandeza para vocês, como o número de pessoas que frequenta um determinado local, o número de vezes que eu assisti um determinado filme, a velocidade de um carro, uma distância percorrida, um número de vezes que eu fui ao cinema, tá? Então, tudo aquilo que eu posso transferir para números por meio de uma contagem ou de uma medida, né? O uso de uma unidade de medida, a gente vai entender como grandeza. Perfeito? Então, entenda a ideia de grandeza a partir disso. Tudo aquilo que eu posso medir ou que eu posso contar vai ser entendido a partir de agora como grandeza. E nas razões e proporções, a gente vai trabalhar com a comparação dessas grandezas ou com comparação de valores dessas grandezas, tá? Então, a ideia de grandeza, ela é super importante, beleza? Depois da ideia de grandeza, a gente vai ter que entender o que é uma razão, tá certo? E aí, dentro do que eu estava falando, a razão, ela é uma comparação. Nesse caso, é uma comparação que eu vou fazer envolvendo duas grandezas ou dois valores de uma mesma grandeza, tá? Eu posso relacionar duas grandezas diferentes ou posso também relacionar dois valores de uma mesma grandeza, tá? Toda razão ela vai ser representada na forma de uma fração e interessante que essa razão ela sempre vai obedecer a uma ordem e essa ordem normalmente é determinada pelo enunciado do problema, tá certo? Então, você tem duas grandezas representadas na forma de uma fração. A primeira delas sempre vai ficar na parte de cima da fração, que é o que a gente chama de numerador, e a segunda sempre na parte de baixo da fração, que a gente chama de denominador, tá certo? Então, a gente deve lembrar que
toda razão, ela tem uma ordem, ela depende de uma ordem, e essa ordem é dada pelo enunciado do meu problema, pelo enunciado da minha questão. Então, a primeira grandeza, ou o primeiro valor de grandeza que for mencionado, vai no numerador, vai na parte de cima. E o segundo valor, a segunda grandeza que for mencionado, vai na parte de baixo, vai no denominador da minha fração, certo? Então, lembrar que toda razão compara apenas duas grandezas ou dois valores de uma mesma grandeza e que essa comparação é feita sempre na forma de uma fração. A primeira vai em cima, a segunda vai embaixo. Sempre é assim, tranquilo? Então, sabendo o que é grandeza, sabendo o que é razão, a gente já pode vir para a terceira ideia, que é a ideia de proporção, tá? Que a gente sempre vai usar a proporção quando quiser realizar uma comparação proporcional, né? O próprio nome já diz. Se é uma comparação proporcional, é porque obedece a uma proporção, tá? E aí a proporção, ela é bem simples de vocês entenderem. A proporção nada mais é do que uma igualdade que vai trabalhar com duas ou mais de duas razões. Ou seja, toda vez que eu tiver uma igualdade com duas ou mais de duas frações, duas ou mais de duas razões, tá bom? Você vai ter uma proporção. Então, o que caracteriza a existência de uma proporção é justamente a igualdade. E detalhe, eu já vou dar um spoiler do próximo vídeo. Toda vez que você tiver uma comparação proporcional, uma grandeza proporcional à outra, seja ela diretamente proporcional ou inversamente proporcional, na hora de montar a igualdade, cada uma dessas duas grandezas vai de um lado da proporção. Por quê? Porque se duas grandezas são proporcionais, elas têm que montar uma proporção, ou seja, elas têm que formar uma proporção. E para existir uma proporção, precisa existir uma igualdade entre razões. Então, eu sempre vou comparar as minhas grandezas da regra de 3 de duas em duas, e cada comparação de duas vai uma razão ou uma grandeza de cada lado da igualdade. Esse é o essencial para você ter sucesso na interpretação dos seus problemas. Tranquilo? Então, lembre, a proporção ela é uma igualdade entre razões. Então, se eu tenho uma comparação proporcional, eu vou ter razões e uma igualdade entre essas razões, ou seja, no meio dessas razões. O que vai fazer com que cada uma das duas grandezas que eu vá comparar na minha regra de 3 precise, então, ficar de um lado diferente da minha proporção. A igualdade precisa estar, portanto, entre elas. Tranquilo? Para a gente entender melhor essa ideia de razão, né? Essa ideia da ordem que a gente estabelece, eu estou colocando esse problema, eu estou sugerindo esse problema, que é um problema bem simples, tá? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Diz assim: um prédio do comando militar com 30 metros de altura em um determinado horário do dia tem uma sombra com comprimento de 20 metros. Tá? Então, aí você vê a presença de duas grandezas. Uma seria a altura do prédio. Por que a altura do prédio é uma grandeza? Porque é algo que eu posso medir. Inclusive, eu estou medindo em metros. Tá? E a sombra, né, o tamanho da sombra também é uma grandeza pelo mesmo motivo. É uma distância que está sendo medido em metros. Tá? E daí eu quero saber qual é a razão entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio nessa hora do dia. Olha lá, ele pediu uma razão.
E quando eu falo em razão, eu tenho que lembrar que toda razão obedece a uma ordem. Que ordem é essa? A primeira grandeza vai em cima e a segunda vai embaixo. Então, nesse caso aqui, ó, a sombra vai em cima e a altura do prédio vai embaixo, tá? Lembre sempre dessa ordem. E aí, ó, primeiro valor vai em cima, segundo valor vai embaixo, tá? A sombra do prédio, ele disse que é 20 metros, a altura do prédio, ele disse que é 30. Eu posso dar uma simplificada aqui nessa fração, ó, posso dividir por 10 em cima e embaixo, ou cortar os zeros, que é a mesma coisa, vou ficar com uma razão de 2/3, ou 2 para 3, tá? Numa interpretação um pouco mais contextualizada, eu posso dizer que cada 2 metros da sombra correspondem a 3 metros da altura do prédio. Ou seja, cada 3 metros da altura do prédio vão me produzir 2 metros de sombra. Então, quanto maior a altura do prédio, obviamente, maior a sombra. Então, você tem a ideia aí da razão e pode ver que quando eu estou relacionando essas grandezas, né, através de uma razão com os seus respectivos valores, já dá uma ideia de igualdade. Então, já dá também uma ideia de proporcionalidade ou da formação de uma proporção. Beleza? Então, probleminha bem simples, só para a gente entender essa ideia de razão e também de proporção, tá bom? Só que quando eu tenho uma proporção, existe uma propriedade fundamental para elas, que é chamada propriedade fundamental das proporções, que a gente sempre ouve falar, né? A gente diz que na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E a gente até chama isso de X da Xuxa ou X da Mulher Maravilha. É o power, né? Você faz aquele X, o X do guerreiro. Tranquilo? Mas por que ele fala em meios e extremos? Vamos tentar entender aqui, ó, que se eu for representar essa razão A sobre B, essa razão A sobre B também poderia ser interpretada como uma divisão de A por B. Então, seria A dividido por B. Da mesma forma que C sobre D, também seria C dividido por D, tá bom? Então, eu teria na minha proporção, se eu fosse escrevê-la de uma maneira diferente, A dividido por B igual a C dividido por D. Onde você perceberia que B e C vão ficar na parte central da minha escrita. Por isso que eles são os meios. Ó. Os meios aqui seriam B e C. E A e D seriam as extremidades, né? O primeiro elemento da minha proporção e o último. Como eles são as extremidades, são chamados de extremos. Por isso que a gente multiplica os extremos, multiplica os meios, e isso sempre é uma igualdade. Agora veja, essa propriedade aí eu só posso aplicar quando? Quando eu tiver uma proporção. Ou seja, quando eu tiver uma igualdade. Então, só posso fazer essa multiplicação cruzada aqui, gente, quando eu tiver uma igualdade, quando eu tiver uma proporção. Tá? Então, se entre essas razões eu tenho uma igualdade, eu posso aplicar a minha propriedade fundamental. Se aqui eu tivesse qualquer outra operação matemática, por exemplo, uma multiplicação, uma adição, subtração, já não seria uma igualdade, tá? E aí já não seria proporção. Portanto, nada disso aqui seria válido, tá bom? Lembrar que essa propriedade de você fazer o X só vale quando você tem uma proporção, ou seja, só vale quando você tem duas razões ou duas frações com uma igualdade no meio delas. Ó, A multiplica D
e B multiplica C, tá bom? Isso só vale quando você tem a proporção, quando você tem uma igualdade entre elas, tá? E é claro que a gente vai aplicar essa propriedade normalmente quando eu tenho uma proporção e eu quero descobrir algum valor desconhecido aqui, tá? Isso em problemas de regra de 3 é muito frequente, tá? Normalmente você conhece 2 ou 3 desses valores para descobrir o quarto valor, tá? Ou você tem expressões aqui, tá? Que contém uma variável, um valor desconhecido, e aí você pode aplicar essa proporção, né? Essa propriedade da proporção, na verdade, para descobrir esse valor desconhecido. Certo? Mais para frente a gente vai perceber isso na prática, beleza? Mas aí a gente sempre está falando de grandezas, a gente sempre está falando da proporção e a gente está montando razões, tá? E dentro dessa ideia das comparações entre razões, das comparações proporcionais, você vai ter a comparação de grandezas, que pode ser uma comparação diretamente ou uma comparação inversamente proporcional, tá? Vale lembrar que para a gente analisar grandezas como direta ou inversamente proporcionais, essa comparação sempre deve ser feita 2 a 2, tá? Então, toda comparação proporcional ela é feita sempre de 2 em 2 grandezas. Eu nunca posso comparar mais do que 2 grandezas ao mesmo tempo, tá bom? Eu nunca devo comparar mais do que 2 razões ao mesmo tempo. Sempre de 2 em 2, tá certo? E aí a gente usa um recurso que é bem interessante, bem eficaz, que é o seguinte: você vai comparar as suas 2 grandezas. Você supõe a variação de uma delas, ou aumentando ou diminuindo. É uma suposição, tá? Você vai imaginar um aumento ou diminuição do valor de uma dessas grandezas e você vai ver o que acontece como consequência na outra, tá? Lembrar que para grandezas serem direta ou inversamente proporcionais, elas têm que variar os seus valores, ou para mais ou para menos, tá? Você tem muitos problemas em que os valores de uma determinada grandeza não variam. Então, se os valores de uma determinada grandeza não variarem, essa grandeza não pode ser comparada como direta ou inversamente proporcional com a outra ou com as outras, certo? Para haver variação direta ou inversamente proporcional, tem que haver variação de cada uma das grandezas no que diz respeito aos seus valores, tá bom? E a gente vai ter as grandezas diretamente proporcionais variando sempre no mesmo sentido. Então, lembrando, eu sempre falo para vocês, essa comparação proporcional sempre deve ser feita de 2 em 2 grandezas, beleza? Então, estou comparando lá 2 grandezas. Variei o valor de uma, a outra variou no mesmo sentido, é diretamente proporcional, tá bom? Então, se uma aumenta, a outra aumenta também. Ou se uma diminui, a outra diminui junto, essas 2 grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá bom? Ou simplesmente grandezas proporcionais. E aí, como o próprio nome diz, os seus valores, as suas razões, são colocadas direto na proporção. Ou seja, a ordem dos valores das 2 razões é mantida, tá bom? Você não inverte nenhuma das razões. Se elas são diretamente proporcionais, uma aumentou, a outra aumentou junto, ou uma diminuiu, a outra diminuiu junto, eu vou colocar esses valores do jeito que estão direto na proporção, tá? E lembrando, como elas são proporcionais, as duas têm que ter o quê? A igualdade
no meio delas, a igualdade entre elas, tá? Normalmente, a gente representa essas variações por setinhas. Então, setinha para cima indica um aumento, setinha para baixo indica uma diminuição, tá? E eu posso fazer essa comparação mesmo sem utilizar os valores do meu problema. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui bem rápida para vocês de duas grandezas diretamente proporcionais. Imagine que foi pedido para você caminhar meia hora. Então, caminha aí meia hora. Então, lógico, quando você caminha meia hora, você tem uma velocidade, sei lá, X. E aí, com essa velocidade X, você consegue percorrer uma distância em meia hora D, tá bom? Então, caminhando meia hora, com uma velocidade X, você consegue percorrer uma distância D, tá? Se você, num segundo momento, corre meia hora, então a tua velocidade do andar, do caminhar para o correr, ela aumenta. Automaticamente, a distância que você consegue percorrer em meia hora também aumenta. Correndo meia hora, você supostamente vai percorrer uma distância maior do que caminhando meia hora. Ou seja, você aumenta a velocidade, né, do passo, você aumenta a distância percorrida, tá? Se você tivesse também diminuído a velocidade, obviamente você teria diminuído a distância percorrida. Então, veja, eu não preciso de valores para entender que a velocidade da minha caminhada ou da minha corrida, ela é diretamente proporcional à distância que eu vou conseguir percorrer. Porque eu sei que com a velocidade maior, eu consigo percorrer uma distância também maior. Com uma velocidade menor, eu vou percorrer uma distância menor, tá? Então, duas grandezas que variam os seus valores no mesmo sentido, ou as duas aumentando, ou as duas diminuindo, são classificadas como grandezas proporcionais ou diretamente proporcionais, beleza? E aí você tem a outra situação, também uma comparação entre duas grandezas. Sempre eu só vou poder comparar duas grandezas por vez, tá bom? E aí você vai ter uma outra situação, que é a situação de grandezas inversamente proporcionais, onde a variação de uma e da outra, como o próprio nome diz, são variações inversas. Quer dizer, se o valor da primeira grandeza aumenta, o da segunda diminui. Se o valor da primeira diminui, o da segunda aumenta. Então, nesse caso, quando eu tenho grandezas variando em sentidos contrários, uma aumentando e, como consequência, a outra diminuindo, eu vou imaginar que uma, como é inversamente proporcional à outra, uma é proporcional ao inverso da outra. Tá na cara. Se uma grandeza é inversamente proporcional à outra, uma grandeza é proporcional ao inverso da outra. E aí, por isso que, nesse caso, você precisa manter a ordem de uma razão e inverter a ordem da outra, tá? Tanto faz. Pode manter a primeira invertendo a segunda, ou pode inverter a primeira mantendo a segunda. Tanto faz, tá? Se elas são inversamente proporcionais, se uma aumenta quando a outra diminui, uma é proporcional à outra invertida. Uma é proporcional ao inverso da outra. E lembrando, se é proporcional, quem que deve estar no meio delas? A igualdade, que é justamente o que caracteriza a minha proporção ou a minha proporcionalidade. Tranquilo? E aí, tudo isso que eu estou falando vai se aplicar principalmente nos problemas de regra de 3. Tanto a regra de 3 simples, como a regra de 3 composta. Que, na verdade, são uma coisa só, tá?
A diferença de uma para a outra, da regra de 3 simples para a composta, é só a quantidade de grandezas, tá? Porque numa regra de 3 simples, você vai ter apenas 2 grandezas, tá certo? Então, você vai ter apenas uma comparação proporcional, né? Eu comparo sempre as grandezas de 2 em 2, tá? Não se esqueça disso. E na regra de 3 composta, eu tenho 3 ou mais grandezas associadas. E aí eu sempre tenho que observar que eu devo compará-las de 2 em 2. É como se eu tivesse várias regras de 3 simples juntas. Tá? A ideia, a recomendação que eu dou para vocês, e aí eu vou mostrar isso bem nos vídeos, é a seguinte. No caso de regra de 3 simples, não. Você tem apenas 2 grandezas, joga lá na igualdade, né, que é a proporção, faz o x da Xuxa, acabou a história. Agora, quando você tem uma regra de 3 composta, e aí é onde eu vejo que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, a recomendação que eu dou, o conselho que eu dou é: compara todas as grandezas com a primeira, tá? Então, pega a primeira grandeza que você organizou lá no teu problema como uma referência e compara a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, com a quarta se tiver, com a quinta, com todas elas. E aí, depois joga isso na proporção, tá? Como você comparou todas as grandezas do problema com a primeira, essa primeira fica sozinha num dos lados da igualdade e as outras todas ficam do outro lado da igualdade, tá? Fazendo assim, fica muito mais fácil e evita que você cometa erros, tá bom? Então, esse primeiro vídeo encerra por aqui, tá? Eu trouxe para vocês a ideia teórica e aí, em seguida, nós vamos para a prática de tudo isso que a gente comentou neste primeiro vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, entendido a ideia, porque ela vai ser essencial para a aplicação no segundo vídeo, tá bom? Então, agradeço demais a atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha servido muito e pode aguardar o segundo vídeo, que é o vídeo da prática. Então, é um vídeo onde a gente vai colocar tudo isso que a gente discutiu teoricamente na prática, beleza? Um abraço a vocês e até o próximo vídeo. Valeu!